Você já ouviu falar de um lugar no mapa que desafia a lógica, devora navios e aviões e deixa até os cientistas sem explicações concretas? Bem-vindos ao Triângulo das Bermudas, um dos mistérios mais assustadores e controversos do mundo moderno. Localizado entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, essa região é palco de histórias perturbadoras, desaparecimentos sem rastros, teorias conspiratórias e até rumores de portais para outra dimensão. Hoje no nosso canal vamos explorar os casos mais intrigantes, as investigações mais sombrias e tentar desvendar o que realmente acontece por lá. Prepare-se para uma viagem onde o real e o inexplicável se encontram. Afinal, o Triângulo das Bermudas é um mistério criminal ou um fenômeno da natureza que ainda não conseguimos compreender? Fique até o final e descubra se você seria corajoso o suficiente para cruzar esse enigma dos mares. Olá, comunidade maravilhosa do canal Serial Crimes. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam vocês novos ou antigos inscritos. Daniele Vendramini aqui e hoje no nosso canal vamos mergulhar fundo nesse mistério que intriga cientistas, investigadores e até aventureiros ao redor do mundo. Será que o Triângulo das Bermudas esconde segredos criminosos, fenômenos naturais ou algo além da nossa compreensão? Fiquem até o final desse vídeo porque você vai conhecer os casos mais sombrios, as teorias mais insanas e os fatos que ninguém te contou sobre esse verdadeiro buraco negro dos mares. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias intrigantes como essa. E agora, nós vamos ao caso. O Triângulo das Bermudas ainda é famoso por estar desaparecendo com navios, aviões e com as vidas das pessoas que tentam arriscar a passar por lá e, acredite ou não, isso não é coisa do passado. Até hoje, ele ainda está tirando vidas. Nossa história começa em 5 de dezembro de 1945 como parte de um exercício de treinamento da Marinha dos Estados Unidos. 14 homens em 5 aviões diferentes decolaram de uma estação aérea naval na Flórida para uma missão de treinamento de rotina. Essa missão de treinamento foi chamada de Voo 19. Os aviões que eles estavam pilotando eram chamados de bombardeiros, torpedeiros, porque eles foram feitos para atacar navios com torpedos e eles carregavam também bombas. Eles eram considerados os cavalos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Então, no dia da missão de treinamento, o tempo estava super ensolarado e quente, além do normal. E por volta das 15 horas, tudo estava indo de acordo com o planejado e algumas pessoas afirmaram que estavam no mar pescando em seus barcos e eles viram esses aviões no céu indo para o leste por volta desse horário. Mas então tudo mudou por volta das 15h40. Alguém recebeu um pedido de socorro vindo de um dos pilotos líderes dessa missão. E aquilo era muito estranho, porque esse piloto, que era o líder da missão, tinha milhares de horas de voo e havia voado durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse cara sabia o que estava fazendo. Bom, de qualquer maneira, esse tenente ligou dizendo que suas 2 bússolas não estavam funcionando e que ele estava perdido. Ele estava desesperado porque, sem suas bússolas, ele não tinha ideia de como voltar para Fort Lauderdale e não tinha ideia de onde estava. Por isso, resolveu pedir ajuda à base naval. A esquadrilha de aviões começaram a voar apenas no modo de emergência e, de repente, todos os 5 aviões que estavam fazendo treinamento simplesmente desapareceram. Todo mundo que estava na base esperava por uma resposta, por uma atualização e só tiveram o silêncio. Eles ficaram sem saber o que estaria acontecendo. Ninguém poderia explicar como 14 aviadores muito experientes em 5 aviões, que na época eram classificados como alguns dos melhores aviões de todos os tempos, poderiam simplesmente desaparecer no ar sem deixar vestígios. Para onde eles foram? Ninguém soube.
Apesar desse caso ter iniciado uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história, essa foi a última vez que alguém ouviu falar deles. Agora você vai falar para mim. Você consegue imaginar para onde eles foram? Isso é realmente muito estranho. De qualquer maneira, essa não foi a primeira vez que algo estranho foi documentado nessa área específica do Oceano Atlântico. Em 1492, Cristóvão Colombo estava navegando, cruzando o oceano, sem saber, ele estava indo em direção ao Triângulo das Bermudas. Então, ele vê algumas luzes misteriosas, brilhantes, se movendo ao longe do oceano. E ele chamou a tripulação para dar uma olhada, mas toda vez que eles faziam isso, as luzes simplesmente desapareciam. Então eles pensaram que pudesse ser algum navio ali distante. Foi então que Cristóvão Colombo disse que um objeto brilhante saiu da água e começou a disparar em direção ao céu. Isso, obviamente, assustou a todos os quais ele contou aquilo, né? Mas na época, Cristóvão Colombo tinha fama de não ser tão confiável. Ele era conhecido por ser um pouco criativo com suas histórias e adicionar um pouco de sabor a isso. Mas essa confusão no diário de Cristóvão Colombo marcou a primeira vez que alguém escreveu que havia algo suspeito acontecendo sob as águas do Triângulo das Bermudas. E em março de 1918, um navio que foi usado pela Marinha dos Estados Unidos, chamado USS Cyclops, que era um velho navio enorme que conseguiu passar por toda a Primeira Guerra Mundial. E ele era chamado de Cyclops porque era uma fera. E esse não é um navio que simplesmente poderia desaparecer, pois ele era enorme, com cantos afiados, parecia indestrutível. Esse navio tinha uma tripulação enorme, composta por 306 pessoas, e era usado para todo tipo de coisas, mas nessa viagem específica, o Cyclops estava carregando 11 toneladas de manganês, que é um metal usado principalmente na produção de ligas de aço. Então, em 4 de março de 1918, o Cyclops enviou uma mensagem de volta à sua base, dizendo que o tempo estava bom e estava tudo bem. Mas aquela seria a última vez que alguém ouviria falar do USS Cyclops. As centenas de pessoas a bordo desapareceram junto com o navio, sem sequer um sinal de SOS. E isso deixou a Marinha perplexa. O que aconteceu com o grande navio? E eles ficaram procurando por meses algum rastro do gigante marítimo, e em 1º de junho de 1918, o Cyclops foi declarado perdido e a tripulação oficialmente morta. Não havia um único fragmento de evidência do naufrágio que pudesse ser encontrado, nem sequer do produto químico que estava dentro dele, nada do navio, nada de nada. Os jornais declararam sobre o desaparecimento dizendo: ele simplesmente desapareceu como se algum monstro marinho gigantesco do mar o tivesse agarrado e o enviado para as profundezas do oceano. Esse caso ainda é um mistério não resolvido da história da Marinha. Bermuda ataca novamente. E após décadas de desaparecimentos misteriosos, uma revista finalmente dá a essa área assustadora o nome oficial, que é o mortal Triângulo das Bermudas. Não há limites oficiais para esse triângulo, mas se você olhar para o mapa, verá que vai da ponta da Flórida a Porto Rico, então para as Bermudas e depois de volta para a Flórida. É uma enorme área do Oceano Atlântico Norte, bota aí milhares de quilômetros quadrados. Para deixar as coisas ainda mais picantes, o Triângulo das Bermudas está bem no meio de algo chamado Alameda dos Furacões, que, como você pode imaginar, é uma área com muitas tempestades, e dizem que as águas podem ficar muito agitadas, ondas enormes surgem do nada e é apenas extremamente perigoso. Com certeza você não vai querer pescar no Triângulo das Bermudas. Uma das primeiras teorias é que algumas pessoas acham que o Triângulo das Bermudas é, na verdade, o local da cidade perdida de Atlântida. Eles acham que as pessoas de Atlântida talvez tivessem alguns cristais poderosos que estavam cheios de toneladas de energia, como várias baterias magnéticas ou algo assim. De qualquer maneira, as pessoas acham que esses cristais podem ter tido o poder de puxar qualquer navio ou avião que passasse sobre eles direto para o fundo do oceano. Há outra teoria que tem a ver com os alienígenas. Dizem que os alienígenas estão usando o Triângulo das Bermudas como um portal para o nosso mundo, algo parecido com um buraco negro no oceano.
E as pessoas acreditam que as luzes que Cristóvão Colombo viu em 1492 foram um sinal claro de que esse portal era real. As pessoas acreditam que esses alienígenas estejam, capturando humanos, navios e aviões no Triângulo das Bermudas, levando-os para um portal alienígena e depois levando-os para a nave espacial alienígena para algum tipo de pesquisa. Bem, isso meio que explica como um monte de navios, aviões e pessoas desapareceram sem deixar vestígios. A próxima teoria provavelmente é a mais científica. Bússolas, sim, bússolas. Bússolas eram as únicas coisas que as pessoas tinham para navegar no oceano naquelas épocas. Agora, ouça uma coisa que eu vou te explicar. As bússolas funcionam com base no polo magnético da Terra. E seja lá qual for o poder assustador que está sobre a superfície do Triângulo das Bermudas, ele está mexendo as bússolas, estaria jogando os navegantes muito fora do seu curso. Na verdade, algumas pessoas acham que o alto teor de ferro que resta de um vulcão na área é o que desvia esse campo magnético. Não importa qual seja o problema real, as pessoas até hoje não podem confiar em suas bússolas ou outras ferramentas para navegação no Triângulo das Bermudas. Todas as máquinas começam a apresentar mau funcionamento, as bússolas enlouquecem. Tem vários vídeos no YouTube onde as pessoas vão para o Triângulo das Bermudas com uma bússola antiga e a bússola fica girando como se houvesse algo muito errado, como algo errado estivesse acontecendo. É como se um ímã ficasse puxando e puxando os ponteiros. E não é só isso. As águas na área são conhecidas por terem ondas monstruosas, que são essencialmente ondas enormes, ondas que surgem do nada e poderiam atingir até 30 metros de altura e simplesmente varrerem os navios. Então a teoria é que essas ondas eram e ainda são poderosas o suficiente para destruir todas as evidências de um navio ou de um avião. Mas, não há nada para provar que esse foi o caso do USS Cyclops ou dos tripulantes no voo da missão 19. Além disso, se fosse uma onda poderosa, haveria destroços que em algum momento seriam encontrados. Mas a verdade é que ninguém sabe qual é a teoria correta. Mas o que sabemos é que o Triângulo das Bermudas continua a arrastar vítimas para sua cova aquática até hoje. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram misteriosamente, levando a centenas de pessoas simplesmente ao mural de desaparecidos da história. Até hoje, uma média de 4 aviões e 20 navios são informados como desaparecidos naquela área cada ano, sem deixar nenhum vestígio. Depois de tantas histórias, mistérios e teorias, o Triângulo das Bermudas continua desafiando a lógica e fascinando o mundo. Seriam fenômenos naturais? Erros humanos? Ou algo muito mais sombrio e inexplicável que a ciência ainda não consegue compreender? E agora eu te pergunto, você teria coragem de navegar ou voar por essa região misteriosa? Ou será que o Triângulo das Bermudas é apenas mais uma lenda alimentada pelo nosso fascínio pelo desconhecido? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto os enigmas continuam, uma coisa é certa: o Triângulo das Bermudas nos lembra que, mesmo em um mundo tão explorado, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. Será que um dia vamos desvendar esse segredo? Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar muito esse vídeo com aquele amigo que adora teorias misteriosas. Até a próxima investigação, na próxima sexta.